Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Se você puder se colocar de pé, por que de pé? Você provavelmente não vai falar com um governador ou com um prefeito que seja, nem mesmo um vereador. Você vai se colocar com humildade diante desse homem, porque você entende que sobre aquele homem há uma função de autoridade, de poder, dada por Deus a ele. Agora imagine você está diante dos reis, do Senhor dos senhores. A palavra do Senhor lida, aberta e lida, é a boca de Deus falando ao nosso coração. Então é claro, toda a reverência possível, e nós recebemos a palavra do Senhor para nós nessa noite. Título dessa mensagem dessa noite: a espera de um milagre. Quais são as atitudes que nós podemos e devemos ter enquanto esperamos um milagre na nossa vida? Enquanto o milagre não acontece, milagre ou um sonho ou uma resposta de Deus, o título da mensagem não é importante. Eu trago um, mas você pode ter outro na tua mente. Quem sabe você colocaria aqui a espera da realização de um sonho, a espera de uma resposta de Deus para mim. Eu coloquei aqui a espera de um milagre. Quais são as atitudes? Eu quero falar de 4 atitudes que esse homem teve em relação, enquanto o milagre não acontecia na sua vida. O que ele fez? O que você deve fazer? O que eu posso fazer? Esse texto, capítulo 9, a partir do verso 14, do Evangelho de Marcos, qual é o contexto aqui? O contexto aqui é que Jesus subiu ao monte para orar, e Jesus vai ao monte e Jesus ora, e quando Jesus está descendo pela manhã, ele encontra esta situação. Ele encontra um pai com um filho com uma enfermidade, dá a parecer aqui que é um ataque epilético. Pode ser um ataque epilético, mas certamente Jesus observou isso. Esse ataque epilético era colocado na vida deste menino por um demônio ou por uma casta de demônio. O que é uma casta? Uma casta são muitos demônios. E os discípulos não conseguem libertar esse menino. E aí então Jesus desce do monte e Jesus o liberta, porque Jesus havia passado a noite em oração. Então, enquanto esse milagre não acontecia, enquanto Jesus não descia do monte, enquanto esse homem não via o seu filho sendo curado, quais foram as atitudes que esse homem teve e quais são as atitudes que eu preciso ter enquanto eu aguardo, enquanto eu espero um milagre, uma bênção de Deus na minha vida? Olha o que o texto diz aí. Vamos pular no verso 17 e 18 só, porque você conhece o contexto, né? O verso 17 e 18 e depois o 29, aí dá para você entender bem o texto aí, tá? Verso 17: e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho, de quem tem um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando, vai ficando rígido. A ideia, uma pessoa seca, uma pessoa ali parada. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não conseguiram. Agora pula lá para o verso de número 29. E disse-lhe Jesus: esta casta, estes demônios, esta situação não pode sair por coisa alguma, vírgula, a não ser com oração e jejum. Você pode sentar em nome de Jesus. Eu estou falando para pessoas aqui, que vão ouvir esse vídeo hoje ou amanhã e mais tarde. Eu começo te fazendo uma pergunta. Você tem uma situação na tua vida que está se prolongando, que está se arrastando, que não acontece?
Então eu te pergunto, qual foi a última vez que você fez um jejum? Olha para esse texto. Jesus está dizendo, este problema aqui não sai por coisa alguma. E aí tem uma vírgula. A não ser por jejum e oração. Às vezes nós estamos numa luta, nós estamos travando uma batalha na nossa vida, na nossa casa, só que nós não fazemos o jejum e a oração. E aquilo vai mudar através do jejum e da oração. O jejum e a oração são uma arma que Deus concede ao cristão para destruir castas de demônio, ou seja, legiões de demônio que tentam impedir um milagre ou uma bênção de Deus para chegar na tua vida. Agora então, vamos comigo aí, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer, o que eu posso fazer enquanto eu estou aí à espera de um milagre. Primeira atitude, aí no verso 17 e no verso 18 que eu li. Veja, esse homem está ali, e esse homem buscou os discípulos. Esse homem buscou uma solução, esse homem tinha uma expectativa no seu coração. A expectativa desse homem era: eu vou chegar lá, eu vou mostrar o meu filho, e os discípulos vão orar para o meu filho, e o meu filho vai ficar curado. E ele foi, os discípulos oraram, só que o menino não ficou curado. Então, querido, a primeira atitude que você precisa ter, enquanto você espera o teu milagre, é: coloque a tua expectativa somente na pessoa de Jesus. Dá para você dar uma glória a Deus? Dá para você dizer amém? Porque às vezes nós colocamos a nossa expectativa no homem. Às vezes nós colocamos a nossa expectativa, aqui no caso os discípulos, nós poderíamos dizer numa religião. Às vezes nós colocamos a nossa expectativa num pastor, num padre, num papa. Querido, a nossa expectativa, ela tem que ser na pessoa bendita de Jesus. E eu falo isso porque eu agora passei por uns problemas, e é incrível como logo você se pega colocando a expectativa no lugar errado. Lá no hospital, querido, então me pegava muitas das vezes dizendo: não, mas o médico vai aparecer aqui, e o médico vai colocar a cirurgia para hoje, e aí o médico não vinha, e aí era no outro dia, e aí não foi para o outro dia, e lá foi para o quarto dia. Aí eu parava e pensava: meu Deus, como é fácil a gente colocar a expectativa no lugar errado. E aí eu tinha que entender: Deus, a minha expectativa não está no médico, não está no que o médico diz, a minha expectativa está no Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou templo do Espírito Santo. Mas às vezes, querido, a nossa expectativa, ela é errônea. Expectativa aqui você pode traduzir por fé. Os discípulos não conseguiram ajudar o pai daquele menino. Ele estava preso a demônios. Pergunto a você: quem primeiramente você tem procurado para solucionação, para solucionar os problemas fundamentais da tua vida? Você vai ver que muitas vezes você não tem procurado Jesus. Você vai ver, seja sincero, no fundo do teu coração, muitas vezes a tua expectativa não está em Jesus, ela está no homem. Não, o ano que vem vai ser diferente, porque vai ter aí um plano diferente. Querido, pare com isso. Entra homem e sai homem, mas a nossa expectativa sempre tem que estar firmada em Jesus Cristo. Não coloque a tua fé nos recursos dos outros, não coloque a tua fé simplesmente na igreja.
Não coloque a tua fé, a tua esperança a não ser em Deus. Ele, o pai desse menino, a expectativa dele provavelmente estava naqueles discípulos. E por isso o milagre não aconteceu. Se você, querido, apesar de ser, a Bíblia diz, Mateus, não precisa você ir, mas olha o que diz Mateus 7,11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas àquele que lhes pedirem. Você é mau, você é ruim, mas você dá coisa boa para o teu filho. Imagina, Deus não vai te dar coisa boa. Deus tem o melhor para você. Como diz a irmã Maria, comeremos o melhor dessa terra. Amém. E o melhor dessa terra pode ser um feijão com um arroz, mas você tem Deus, então é o melhor dessa terra. Meu Deus, o salmista afirmou: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40, verso 1. Aí tem outro segredinho: esperar com paciência. Veja, espere com expectativa em Deus e tenha paciência. É difícil, eu sei. Eu lá no hospital começava a dentro de mim me virar. Não, porque vai ser terça. Não, porque vai ser quarta. Não, porque vai ser quinta. Puxa, só na sexta. E a gente fica naquela luta. Agora hoje eu agradeço a Deus, né, pelo cuidado, pela provisão, pela proteção. Tive o melhor que podia ter naquela clínica. Veja Deus agindo, Deus operando, Deus cuidando, Deus me mimando, Deus me fortalecendo. Então, querido, a gente precisa confiar e esperar em Deus. Veja, então, se você está esperando algo de Deus, espere com expectativa, ou muda essa palavra expectativa para fé, como você quiser. Mas a primeira atitude é: espere com expectativa no Senhor. No Senhor. Segunda atitude: supere as oposições naturais, querido. Veja o que está escrito aí no mesmo texto, aí no verso de número 18. Supere as dificuldades naturais. E este, aonde quer que o apanha, este o quê? Esse espírito, esse demônio, aonde quer que o apanhe, aonde quer que pegue. O menino estava andando na rua, o menino estava lá na Caixa Econômica, o menino estava lá no Banco do Brasil, aonde quer que tivesse, aquele espírito, aquela casta, aqueles demônios vinham sobre o menino e lançava aquele menino no chão, queria destruir a vida daquele menino. Aquele menino espumava pela boca e ficava enrijecido. Aonde quer que o apanhe, isso acontece, ele espuma, ele fica rígido. E eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Essa segunda atitude aqui é importante, você vencer os obstáculos naturais da vida. Imagine, eu imagino, e eu vou pegar o Geiso ainda, que é muito paizão. A Sara está com problema e o Geiso vai numa expectativa, não porque aquele fulano vai resolver, porque aquele homem é um homem de oração, tal, e o Geiso vai com aquela expectativa, e aquela pessoa faz, ora, pede. Os discípulos fizeram isso, mas nada aconteceu. Aí eu imagino o Geiso, ou eu, você, pegamos a criança, pegamos o filho e não tem jeito, e volta para casa. Não, aquilo era um obstáculo, aquilo era um problema, mas esse homem precisava vencer, esse homem precisava superar aquela dificuldade, aquele homem precisava vencer aquela situação. Era um desafio que ele precisava vencer.
Então, a segunda atitude, vença os desafios naturais da vida. A vida vai trazer desafio natural para você e até sobrenatural, mas vença em nome de Jesus, porque é possível, querido. Mesmo diante daquele fracasso ali, aparentemente, o pai continuou com esperança. Buscou, aceitou a ajuda de Jesus. Veja que coisa linda. Deus quer abençoar, Deus quer trazer um milagre para nós, mas tudo, querido, parece que as coisas vão conspirar contra você, para que o teu milagre não chegue, para que a coisa não aconteça na tua vida, mas não desista, não desista. As pessoas vão dizer para você, esse negócio de igreja não funciona, Jesus não funciona. Mentira, fique firme, Ele vai trazer o teu milagre. Terceiro lugar, aí sim, aqui tem algo fundamental. Terceiro lugar, retire toda a incredulidade do teu coração. Verso 22 e 23. De tudo que eu falei, se você guardar isso aqui é muito importante. Às vezes o milagre não vem por causa disso aqui, verso 22 e 23. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Agora olha o 24. E logo o pai do menino clamou com lágrimas e disse, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Aqui é algo sério, querido. Nós precisamos ser sinceros para Jesus. Nós precisamos tirar toda a incredulidade do nosso coração. E às vezes, você não acredita em algo, mas porque você é religioso, você diz que acredita. Você diz que acredita e você está se enganando. Você fala aquilo por falar, mas lá no fundo você não acredita. E o melhor de tudo é ser sincero para Jesus. Não adianta você dizer que crê se você não crê. Não adianta você dizer que é se você não é. Não adianta você dizer que pode se você não pode. Esse homem, veja, ele cai em lágrimas. E ele diz, Jesus, eu vou traduzir para nós aqui, ele diz, Jesus, me ajuda, porque eu não acredito mais. Eu não acredito mais. É isso. Jesus precisava ouvir do fundo do seu coração. Agora veja, aonde que estava o problema? Quem era endemoniado? Quem estava com problema nesse texto? Era o homem? Quem era? Quem? O filho, o menino. Não foi pelo menino que ele foi buscar? Não era o menino que estava com problema? Agora, por que o menino não era curado? Porque o pai não tinha fé, porque o pai não acreditava. Quando você não acredita, não adianta você levar A, B ou C, não vai acontecer. Veja o que Jesus disse para ele, tudo é possível para quem crê. Tudo é possível para quem crê. Sabe por que o teu filho não foi curado ainda? Porque você não crê. Você chegou até aqui e você achou que os discípulos iam te ajudar. E os discípulos poderiam ter te ajudado, mas não te ajudaram, sabe por quê? Porque você não crê. E quando você não crê, não acontece. Agora veja algo muito importante. Nós temos uma criança, um menino, diz que é um menino, é uma criança.
tinha de 12 anos para baixo, que tinha uma possessão, tinha uma legião de demônios no seu corpo. E aonde esse menino precisava ser liberto? Através da compreensão, através da fé do seu pai, esta criança foi beneficiada. Veja como é importante, querido. Veja como é importante. Às vezes Deus permite situação na nossa vida e nós estamos focados lá. Eu imagino o pai, eu imagino os discípulos, eu imagino eu, se eu estou lá, focado naquele menino, e aquele problema está no menino, e é só que a gente não conseguia discernir que o problema estava aqui, estava no pai. Às vezes alguém da família passa por um problema, porque a família, estou falando da família tradicional, da família de Deus, ela começa pelo patriarca, pelo pai. Às vezes o pai ou a mãe, numa liderança espiritual em casa, não libera uma bênção, não libera um perdão, não libera uma graça, e a pessoa, a criança, o menino, agora pode ser adulto, está passando por problema lá, enquanto que o problema está aqui. É aqui, nós temos que liberar perdão, nós temos que liberar amor, nós temos que abençoar nossa casa, nós temos que abençoar nossa família. A pessoa, visivelmente, o problema estava ali. Às vezes as pessoas estão perto de nós e nós olhamos para o problema que está ali, mas às vezes Deus está querendo tratar aqui, é com nós. Ali é só um meio que Deus está usando. Enquanto você não resolver aqui, aquele problema ali não sai. O problema precisava ser resolvido aqui no coração desse pai. Esse pai não acreditava. E a gente olha para o texto, parece que ele acreditava, porque afinal ele levava. O texto está dizendo que ele levou para os discípulos, mas quem me diz que ele já não tinha levado no macumbeiro, no curadeiro, numa outra igreja? Claro que sim. Quando você tem alguém doente, você corre para tudo quanto é lado, mas às vezes esse teu ir, esse teu correr é muito mais emocional, é muito mais o fazer por fazer, mas daqui a um pouco nem você acredita mais numa possibilidade de milagre. Esse homem já levava por desencargo de consciência, afinal era filho dele, ele tinha que levar, mas ele não acredita, e agora Jesus olha para ele, e ele diz: Jesus, tem compaixão de nós, e Jesus disse: se tu podes, se tu crê, tudo é possível. E esse pai desse menino agora com lágrimas, agora há uma sinceridade no coração desse pai, agora ele abriu o coração para Deus, e agora em choro, em lágrimas, ele diz: Deus, eu não acredito mais que o meu filho pode ser curado, eu não acredito mais que o meu filho vai voltar para casa bem. E aí Jesus olha para ele e diz: é isso que eu preciso, eu pego essa tua incredulidade agora e eu transformo em fé na tua vida agora. Porque agora você está sendo sincero. E quando você é sincero, Deus começa a operar na tua vida. Quando você é sincero, Deus começa a agir. Então nós temos que ser sincero para Deus. Ser sincero. Querido, olha como é que funciona. Olha que tristeza. Mas é assim que funciona. Eu não vou dar o nome da pessoa, porque não me cabe a mim. E não precisa você saber, mas uma pessoa dessas líderes top aí do nosso Brasil, de igreja, é uma mulher. Essa pastora tem ministério de cura na sua igreja, e ela acredita em cura, só que ela ficou doente. Agora, para as pessoas não saber disso, ela vai ou ia para o hospital à noite, de madrugada, para que ninguém soubesse. Por que isso? Que falsidade? Está enganando a quem? Isso não agrada a Deus. Somos iguais. Pode ter. Paulo tinha um ministério de cura, mas Jesus não curou ele. E nem por isso ele se escondia. Nós temos que ser sinceros, querido. Nós temos que ser sinceros.
Às vezes a gente bota uma carapuça de crente, vem para a igreja e quer transparecer aqui uma santidade que nós não temos. Quem nós estamos querendo enganar? A nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a palavra que sai da tua boca antes dela chegar aqui, Deus já conhece. Então nós temos que ser o que somos, sinceros para Deus. Eu sou o que sou, Deus, cheio de defeitos, cheio de erro, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então se mantenha firme, tua expectativa é em Jesus. Coloque isso diante de Jesus. Espere com paciência em Jesus. Tire toda a incredulidade do teu coração. E Deus vai operar esse milagre na tua vida. Fique de pé agora em nome de Jesus. Fique de pé, feche teus olhos agora em nome de Jesus. Coloque a mão sobre teu coração agora. Eu espero que essa palavra tenha trazido direção para você. Eu espero que essa palavra tenha trazido vida para você nessa noite. Que o teu coração, que o meu coração nessa noite seja uma terra preparada, arada pelo arado do Senhor, virada pelo Senhor, para que essa palavra venha e encontre lugar no meu coração. E que essa palavra venha e produza vida em nossas vidas. Senhor, nós pedimos perdão nessa noite, porque muitas vezes queremos demonstrar algo que não somos. Nessa noite, Pai, nós pedimos perdão porque muitas vezes somos incrédulos. Não conseguimos crer, Senhor, o suficiente. Mas esse texto me enche de esperança, me enche de alegria, porque, na verdade, eu preciso ser sincero com o Senhor. E quando eu sou sincero com o Senhor, então o Senhor vem e o Senhor começa a mudar, Pai, a desesperança em esperança. O Senhor começa a trazer aquele lugar de tristeza, o Senhor começa a promover alegria. Aquele lugar de doença, o Senhor começa a trazer saúde. Porque o Senhor espera em nós sinceridade. Esse homem agora se debulhou, ele chorou na presença de Jesus. Isso demonstra que ele abriu seu coração para Jesus. Ah, Senhor, quando nós nos derramamos a Ti, Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração contrito. Queira encontrar o Senhor nessa noite aqui, corações contritos. Eu falo nesta hora, eu falo para pessoas que estão em casa, que vão ouvir esse vídeo mais tarde, Pai. Se há incredulidade na sua casa, no seu coração, que seja mandada embora, que seja repreendido no nome de Jesus. Todo espírito epilético, todo espírito de enfermidade, todo demônio, toda casta, seja repreendida e banida no nome de Jesus. Que haja cura, libertação e transformação. Que o Senhor abençoe teu povo, que o Senhor guarde teu povo. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.